Boa noite, então, a cada um de vocês. Mais uma noite aqui reunidos para a gente poder estar dando sequência ao ensino bíblico. E nós vamos hoje começar um novo módulo falando a respeito do Ministério de Mestres, tá? Então, vamos fazer nas próximas semanas esse assunto falando a respeito dos mestres, desse Ministério de Mestres. E queremos começar e pedir que realmente Deus nos abençoe, né? Então, vamos orar. Ó Deus, eu quero agradecer por essa noite, por este lugar, pela vida de cada um que está aqui, por aqueles que vão assistir depois também, mas que o Senhor esteja abrindo os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito do Senhor quer nos ensinar e também, Senhor Deus, mudando os nossos corações para que nós possamos nos apresentar com os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor e experimentarmos a Tua boa, agradável e perfeita vontade nas nossas vidas. Então, eis-nos aqui, Senhor Deus, segundo a Tua bondade e misericórdia, o Senhor nos abençoe no entendimento da palavra, para que nós possamos então também crescer e sermos usados como abençoadores de muitas vidas para a glória do Teu nome. Assim é a minha oração e é o meu pedido de bênção ao Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos começar então falando a respeito do Ministério de Mestres, né, nessa escola de mestres. E vamos começar não falando diretamente sobre o ministério, mas sobre a questão do ensino, né? Como que Deus tinha preparado as coisas para que as pessoas fossem ensinadas do Senhor. E eu quero começar com vocês em Gênesis, capítulo de número 2, tá? Então nós vamos começar no princípio, né? Como que Deus trabalhou, ou como Deus usou esta parte de ensino, né? Então, Gênesis capítulo 2 fala a respeito do que Deus tinha estabelecido, né? Então diz no versículo 4, né? Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, tá? Então, em Gênesis capítulo 1 ele fala a respeito dessa criação. No Gênesis 1, 26, né, Deus planeja a criação do homem. Ele diz: façamos o homem então conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou e os abençoou. Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, fala da criação do homem dessa forma. E no capítulo 2, exatamente como eu li no versículo 4, estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor os fez, tá? E diz Gênesis 2, 8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriental, e ali pôs o homem que tinha formado, né? Boa noite. Então Deus plantou um jardim no Éden e pôs o homem ali naquele jardim. E Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Então, Gênesis 2, versículos 8 e 9, né, que nós estamos falando. E depois, vou ler aqui no versículo de número 15, Gênesis 2, 15. Tá? E tomou o Senhor o homem e o pôs no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar, tá? Então, estamos falando a respeito de direcionamento, de propósitos para o homem e a mulher, né? Para cultivarem, lavrar, né? Cultivar aquela terra e também guardar, tá? E a pergunta aqui, então faz guardar do que, né? Que tinha de proteger do que, né? Na verdade, ali já tinha um inimigo, um adversário, tá? Que era o Lúcifer, né? O anjo portador de luz, né?
Ele tinha livre acesso, tanto que no Gênesis capítulo 3 apareceu o dito cujo, tá? O adversário, na forma de uma serpente, tá? Então ele tinha que guardar, porque tinha um adversário, tinha alguém para se infiltrar. E aí já entrou a falha humana, né? Porque a serpente entrou ali e ainda foi falar com a mulher, né? Tá? Depois, na sequência do texto de Gênesis capítulo 3, essa serpente engana a mulher, né? E fala para ela uma mentira, né? De que Deus disse que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do mal, eles iam morrer. E a palavra foi assim: não é certo que vocês não morrereis, tá? Gênesis 3, 4, tá? E aí a mulher se deixou levar pela conversinha, né, da serpente, do adversário ali, do diabo, né, na forma daquela serpente. E aí diz, Gênesis 3, 5, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Tá? Então, aí, depois desta conversa de vocês não vão morrer e vocês, ao contrário, vão ser conhecedores do bem e do mal, como Deus é, tá? Aí no versículo 6 fala: então a mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, e aí ela tomou do fruto desta árvore e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu com ela. E foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Tá? Então, estamos falando aqui a respeito de um propósito, uma missão que o homem tinha, que era cultivar, tá claro, porque ia ser para mantimento deles, né, deles comerem dos frutos das árvores do jardim, e também tinham que guardar, porque havia um inimigo que entrou ali, então já falhou na guarda, e o inimigo entrou, conversou com a mulher, seduziu, e ainda o homem ainda comeu junto o fruto da árvore também, né? E no final do dia, tá? Versículo 8, ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Tá? Então ali existe já essa vergonha, porque eles tinham acreditado na conversa da serpente, né? Descrido, tá? Da palavra de Deus, e também tinham desobedecido, né? Tá? E daí vem essa situação aqui, tá? Que aí Deus confronta que eles tinham pecado, e ali no capítulo 3, então, ele fala a respeito de maldições que viriam sobre eles por causa desses pecados, né? Então, no versículo 14, por exemplo, Deus começa, a primeira palavra de maldição foi contra a serpente, dizendo: Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que todas as feras e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua vida. Tá? Então aqui entra já umas teorias, né? A gente não vai entrar nessa questão, né? Se então a serpente tinha perna, e aí que perdeu a perna e começou a rastejar. Então tem umas conversas assim que não é o caso, não é o foco saber se as serpentes tinham pernas, se eram lagartos, se era alguma coisa desse tipo. Tá? Ela veio caminhando, saiu, entrou, falou com a mulher e saiu rastejando. Saiu rastejando, pois é, tá? E aí ele fala, né? E porém inimizade entre ti e a mulher, entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Este te ferirá a cabeça, o fruto da mulher, a semente da mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, em Gênesis 3,15, né, é reconhecida pelos estudiosos da Bíblia, pelos teólogos, como a primeira profecia a respeito do Salvador, de uma primeira profecia messiânica, falando de um Cristo que viria para trazer o resgate. Então fala que haveria um descendente da mulher que ia pisar na cabeça da serpente, tá? E quando fala a serpente vai ferir o calcanhar, significa que haveria uma picada mortal, né? Porque Jesus morreu na cruz, tá? Então, mas apesar da picada no calcanhar, o filho da mulher, o descendente da mulher, ia pisar na cabeça da serpente, tá? Porque realmente Jesus destruiu o poder do diabo.
tá? E foi vencedor na cruz do Calvário. Então, é uma palavra, quer dizer, quando ele fala da semente, da descendência, não é o filho imediato, né, de Adão e Eva, né? Então, que não aconteceu nada entre o filho imediato, tá? É uma palavra profética para muitos anos que Deus falou a respeito disso, né? Que haveria uma rivalidade, tá? Entre eles, tá? E a semente da serpente ali, né? A descendência da serpente, no versículo 15, fala também diretamente, especificamente a respeito da pessoa do anticristo, que vai se levantar contra Cristo. Está falando da coisa bem futura, tá? Nesse sentido aqui também, mas a vitória do descendente da mulher de Jesus sobre o diabo e Satanás, tá? E aí depois a mulher recebe também a sua palavra de maldição por causa dos seus pecados, né? São sentenças, são consequências naturais dos pecados, né? E ele fala: multiplicarei grandemente a tua dor, né, da sua gravidez, com dores dará a luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos te produzirá e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Tá? Então, aí a sentença direcionada para o homem, de que ele teria que trabalhar com o suor do seu rosto, que ele ia ter o sustento. Tá? Vamos brigar com Adão e Eva, né? A mulherada que está tendo dor de parto e os homens que estão suando para ganhar o sustento. Tá? Tava tudo tão de graça. Tudo de graça, tá tudo pronto. Tudo tão pronto. Porque foi arranjar sarna na situação. Por que Deus não mandou um bichinho lá pra falar, não é pra você fazer isso? Outra serpente, bicho. O bichinho que foi lá para a serpente. Não, e aonde que estava o Adão que não cuidou da Eva? Pois é, não cuidou. A ordem para ele era cultivar e guardar. Ele tinha que guardar. É para você ver o cuidado que tem que ter. Isso. A serpente veio e buzinou na mulher. E a mulher veio e Então, mulher tem o poder de convencer. Convencer mesmo. Os pais aconselham os filhos. E os filhos não ouvem os pais, porque os pais já passaram por aqueles perrengues e falam para o filho não fazer, os filhos não fazem. Não fazem. Não é até hoje assim? Na até verdade, hoje. se você for refletir friamente, né, você não aconselha o filho, olha, você não faça isso, porque eu já passei por isso, não faça, porque não é bom. E eles fazem, normalmente fazem. Então aí, né? O próprio pai falou e aí o Adão, né? E ele fala, a sentença é essa: porque você ouviu a voz da sua mulher e comeu do fruto que eu falei para você não comer. Tá? Então, vamos fazer. O que ele tinha que fazer? Se a mulher comeu, ele falou assim: eu não vou comer. não, Ele ficou com medo de perder a mulher, né? Outra mulher. Vou dar aqui, você não vai comer. Você não meu cadáver. Primeiro que ele não podia ter deixado a serpente ter entrado. Ele não guardou o jardim. Por isso que eu falei. Mas ele pensou assim, mas só tem essa aqui nesse. Pois é, esse foi o problema Se eu dele. brigar com ela, eu vou ficar sem. Tá? O problema foi esse, né? Então, mas aí ele tinha que crer que Deus ia, né? Ela ia botar ele no gancho. Prover de outra forma, né? Tá? E então, assim, a palavra de Gênesis 2,15 era: ele tinha que cultivar, né, a terra para dar fruto e tinha que guardar. E ele não guardou, tá? Então houve essa infiltração e aí eles foram seduzidos, né, ao pecado, cometeram o pecado ali que Deus falou para ele: eu falei para você não comer. Você ouviu a voz da mulher, não ouviu a minha voz, não obedeceu o que eu falei, né? Então o pai falou e o filho não obedeceu, né? Foi exatamente isso que aconteceu aqui também, tá? E aí eu estou contando essa história para o seguinte motivo, né? Olha só, versículo 20, né? Ainda, né? Até uma coisa interessante, olha: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Então, Eva, o nome Eva quer dizer mãe dos viventes. Esse é o significado do hebraico, tá? Mãe dos viventes. Então, ela foi a mãe de todos ali, tá? E o fato, só um detalhe nesse sentido que eu queria colocar, eles tiveram uma palavra de Gênesis 3,15, que um descendente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Tá? Então, uma profecia de que Deus ia fazer um resgate, tá? Porque eles tinham sido enganados, estavam sofrendo maldição naquele momento,
mas foi uma promessa que Deus fez que haveria isso, né? E aí, um comentário, né, dos teólogos, ele fala assim que a sentença de morte, né, que eles tinham, no dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do mal, você vai morrer. Certamente morrerás. E a serpente falou assim, certamente você não vai morrer. Né? Se Deus disse isso, não, vocês não vão morrer. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal igual Deus. Tá? Então ele desdisse, ou contradisse aquilo que Deus tinha falado. Né? De vai morrer, ele falou, não vai morrer. E aqui, quando Adão dá o nome para a mulher, ele dá o nome da mãe dos viventes. E não a mãe dos mortais. Dos morrentes. Tá? Não, tá? Tá? Eva é a mãe dos viventes, não a mãe dos morrentes, não a mãe dos mortais. Por quê? A sentença que estava qualquer vai morrer. Tá? Então, ele já creu que havia uma palavra de Deus, que haveria um descendente e que esse descendente ia esmagar aquela serpente. O principal adversário deles ali. Tá? Que o enganou, seduziu, né? E fez dessa forma. Tá? Então, foi uma palavra de fé, ele chamou a mulher de mãe dos viventes. Mas eles não morreram. E não morreram. Né? Eles não morreram, aí até o detalhe fala sobre isso. Né? Deus falou assim, no dia que você comer, você vai morrer. Tá? Eles não morreram fisicamente, naquele momento. Não foi assim, instantaneamente, né? Morreram, né? Coisa assim também. Mas eles morreram espiritualmente. Tá? Eu costumo usar o exemplo para explicar essa situação, que é o seguinte... Você, Val, vai num jardim, tá? E vai pegar uma rosa para você levar para sua amada esposa, tá certo? Tá? Você vê uma rosa tão linda, né? E você pega, vai lá no jardim e corta a rosa e entrega a rosa para ela, tá? E o que vai acontecer com aquela rosa? Ela vai chegar, vai colocar num vaso, né, com açúcar, né, vai cortar a ponta do cabinho ali, vai colocar no vaso, tal, e a flor tá linda, né? Mas aquela flor, daqui a alguns dias, ela vai murchar, vai morrer. A partir do momento tá? que chegou, já começou. Quando é que a rosa morreu? Ela morreu quando ela foi cortada da fonte de vida dela, tá? Então ela continua com a aparência de viva, tá? Mas ela já está morta a partir do momento que foi cortada mesmo que coloque água com açúcar e qualquer coisa assim, tá? Ela perdeu a ligação com a fonte de vida. Então o dia da morte dela foi quando ela foi cortada, tá? Então a mesma coisa acontece com a nossa vida humana e com Adão e Eva, tá? Eles foram desligados da fonte de vida deles, que é Deus, tá? Então eles morreram naquele dia, espiritualmente, né? Só que eles continuaram vivos por muitos anos, tá? Mas é a flor que foi murchando, aí elas começaram a envelhecer, tá? Ficar doentes até o ponto de morrer, tá? Morrer fisicamente, tá? E por isso que para a pessoa nascer de novo, Jesus fala sobre nascer de novo, né? Ela precisa do Espírito de Deus entrar nela, tá? Porque o Espírito dela, a ligação dela com Deus está morta, tá? Aí o Espírito vem, toca no Espírito do homem, né? E esse Espírito passa a viver e ter comunhão com Deus e passa a ser chamado Filho de Deus, tá? Então quando Jesus fala com Nicodemos, ele fala, você tem que nascer de novo. Aí ele fala, como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe, já sendo velho, para nascer uma segunda vez? Não, porque é nascido da carne é carne, a carne já está aí viva. Mas você tem que nascer do Espírito, que nasce do Espírito é que é Filho de Deus, tá? E é isso, a gente recebe o Espírito, o fôlego de vida espiritual, né? Porque nós somos almas viventes, né? Mas o Espírito é morto, tá? Até por causa dessa questão de não fazer distinção entre Espírito e alma, no mundo secular se fala sobre o dualismo, né? Como se Espírito e alma fossem a mesma coisa, tá? E o Espírito não, o Espírito é o que nos liga a Deus. E o homem tem aquele vazio interior por causa que é Deus que precisa entrar ali para preencher aquele vazio interior. Então o homem é uma alma pensante, sentimentos, racionalidade, inteligência, né, habilidades, mas é a alma. A ligação espiritual está quebrada, tá? E foi quebrada naquele momento. Eles morreram e precisa nascer de novo. Todos os seres humanos precisam nascer de novo espiritualmente, ok? Deu claro? Tá? E é isso. Diga. Uma coisa. Diga. Ou isso eu não pego o testamento. Porque quando a gente conversa aqui, a pessoa tem que se encher de Deus. Uhum. Quando ela se enche de Deus, Deus está dentro dela.
Sim. Tá com alma, com espírito, com tudo. É 100% Deus ali. Uhum. E se for cortado isso, como que Deus vai agir? Então, ele tem que buscar, né? Ele tem que buscar, tem que entregar, abrir o seu coração. É que Jesus fala, né? Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Quando a gente recebe a Cristo na nossa vida, o Espírito de Deus vem habitar em nós, tá? E faz essa religação, tá? Então é o processo que eu falei de João 3, né? Do Evangelho de João capítulo 3, quando ele fala com Nicodemos, que era um religioso, praticante da religião dele, era um mestre em Israel, e Jesus vira para ele: você tem que nascer de novo, tem que nascer do Espírito, tá? Para que você possa entrar, ver e entrar no reino de Deus. Então não adianta religião, não adianta nada. Se a pessoa não tiver, se tiver com o espírito morto, quer dizer, a ligação com Deus quebrada, tá? Ela tá morta, tá só a florzinha tá cheirando por aí, né? Entendeu? Mas ela não tem vida com Deus, né? Tá? E aí a gente recebe a vida e passa então a ser uma nova criatura com Deus em nós, tá? E temos que nos encher, temos que nos alimentar de Deus para que cada vez mais Deus viva em nós e a gente viva menos. Não seja a gente com as nossas carnalidades, né? Mas Deus vivendo em nós, Tipo, né? menos eu, com o meu ego e mais de Deus em mim, tá? É aí que a gente se encher do Espírito cada vez mais para ser mais Deus, né? Mais Deus em nós, né? Do que nós mesmos, né? Ok? E aí, então vem essa situação aqui, né? E aí eu queria versículo 21, Gênesis 3, 21 agora, tá? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher vestes de pele e os vestiu, tá? E aí Deus os expulsou ali do jardim do Éden para que eles não estendessem a mão. Falou assim: eis que o homem é comum de nós, conhecedor do bem e do mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor os lançou para fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada, e andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, que só fechando esse assunto aqui, né? Antes a gente, essa é tudo uma palavra introdutória, né, do nosso ensino aqui, né? Tá? Mas tinham duas árvores no centro do jardim. Tinha a árvore da vida, e o texto, quando nós lemos aqui, né? Ele fala: Deus colocou no centro do jardim, tá? A árvore da vida, tá? Gênesis 2:9, tá? Diz isso: o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Então estava lá, no meio do jardim, a árvore da vida, para eles comerem do fruto da árvore da vida e terem uma vida eterna, tá? E também diz, tinha a árvore da vida no meio do jardim, e também tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tinham duas árvores ali, tá? E aí, o que eles foram comer? Em vez de comer da árvore da vida, tá? Que aí eles não iam pecar mais e ter uma vida eterna, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e foi quando eles morreram espiritualmente, foram cortados da vida de Deus. Aí nasceu tá? o livre-arbítrio. Daí está o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio. Ele falou assim: olha, tem as duas árvores, né? Uma está lá no meio do jardim, a árvore da vida, com todas as árvores também agradáveis à vista e boas para comer, né? E eles, com o livre-arbítrio, foram escolher a árvore errada. Foram enganados, seduzidos pela serpente, não guardaram o jardim, entrou a serpente e fez todo o processo, tá? E aí o que aconteceu? Fala, Mainardi. Gênesis 2:9. Gênesis 2:9 que eu estou falando. Tá, e o outro da árvore do bem e do mal? É isso aí, esse aí. Os dois São os 2:9. Os dois estão lá, os dois estão lá. Tá? Você ia falar mais nada? Não? Aí o que acontece? O que eu ia dizer dessa forma, né? É que aí nesta hora, Deus põe guardas, anjos com espadas, tá? Para não deixar o homem comer da árvore da vida. Por quê? Porque ele já estava morto, tá? Ele ia viver eterno, quer dizer, não ia envelhecer e morrer. Ele ia continuar vivo, tá? E eternamente em pecado, tá? Então, se ele tivesse comido antes da árvore da vida, ele estava sem pecado e ia viver para sempre, tá? Com Deus. Mas ele teve o livre-arbítrio, e aí então Deus proíbe a árvore da vida neste momento. E Jesus é essa árvore da vida, tá? Ele se apresenta, que a gente se alimenta de Jesus, né? E quando ele fala lá em João 15, eu sou a videira
verdadeira e meu pai é agricultor. E ele cita essa correlação da árvore, né? E que quem se alimenta de mim, né, por mim viverá. Ele vai falando sobre isso, né? Fala que ele é o pão da vida, ele é a árvore da vida. Tem uma série de situações assim. Mas aqui, nesse caso, então ele proíbe para o homem não ficar eternamente condenado. Tá? Então ele fecha essa porta. E aí então, pelo descendente da mulher, né, Jesus depois vindo, ele traz essa vida, né, para as pessoas comerem da árvore da vida, comerem de Jesus e viverem para sempre. Tá? Ok? Né? Nessa hora então, aí, tá? Chegamos aqui, vamos lá, né? Gênesis 3, né? Aí vem Gênesis 4. Tá? E aí que eu queria comentar a respeito disso aqui. Estamos fazendo toda essa introdução para chegar aqui. E aí Adão conheceu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei um homem do Senhor. Tá? Deus deu um homem, um filho para ele, né? E depois deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Tá? Então aí que tá. É que eu quero começar nesse ponto aqui, tá? Então, eles tiveram 2 filhos, tá? O primeiro, Caim, e o Caim foi o seu quê? Lavrador, tá? Qual que era a direção que Deus tinha dado, a função que Deus tinha dado para o homem? Lavrar a terra, tá? E cuidar, tá? Cuidar, proteger, tá? E o outro que foi pastor de ovelhas, tá? Estava ali também cuidando da vida e protegendo a vida daquelas ovelhas. Tá? O que eu quero dizer com isso? Tá? A Bíblia não fala a respeito dessa forma, tá? Mas as direções que Deus tinha dado para o homem foram passadas para os seus filhos. Tá? O pai ensinou os seus filhos o propósito de vida para o qual Deus tinha chamado ele para fazer. Entende? Tá? E cada um seguiu conforme as suas habilidades, né, seus temperamentos, coisas assim também. Cada um seguiu o seu rumo. Tá? Um foi lavrador e outro foi um pastor de ovelhas. Cuidava dos rebanhos, dos animais. Ok? Mas eles estavam cumprindo propósitos de vida pessoais, mas tiveram um ensino do seu pai a respeito daquilo que Deus queria que eles fizessem. Tá? Então, quando nós estamos falando, aí que nós vamos entrar nesse ponto, e vamos falar um pouco mais de uma outra situação aqui, quando nós falamos sobre uma escola de mestres, ou o ministério de ensino, tá? Não é um ensino de dar aulas, tá? É um ensino de vida, é um ensino de propósito de Deus, de chamado de Deus para cumprir uma missão. Tá? Então entra dentro da nossa casa, nós somos guardadores dos nossos filhos, da nossa família, e somos aqueles que vão ensinar o caminho que eles devem andar. Tá? E aí, dentro dessa palavra aqui, vou aproveitando esse gancho, né? Em Provérbios 22, versículo 6, é um texto que é bastante conhecido, que Deus fala: ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela for mais velha, ela não vai se desviar dele. Tá? Então, o primeiro chamado de ensino, né, de ensino de vida, ensino de propósitos, tá? Com aquilo que Deus nos encarregou de fazer, é que as nossas famílias sejam guardadas e os nossos filhos sejam preparados para viver todo o potencial que eles têm e todo o chamado de vida que eles têm. Amém? Tá? E isso começou a acontecer com eles aqui. Tá? Então os filhos foram ensinados do pai. Tá? E uma outra coisa que eu ia falar, então isso aqui eu estou falando sobre habilidades naturais. Eles foram ensinados, você, filho, você tem talento para arar essa terra. Tá? Você conhece o solo, conhece as árvores, conhece não sei o que lá, arar, sei lá, né? Eu não sou nada, não sou agricultor, não sei nada, mas assim, o Adão percebeu e com certeza houve um desenvolvimento de um talento do Caim para fazer a terra frutificar, tá? E na sequência do texto exatamente fala sobre isso, tá? Que aconteceu ao cabo de alguns dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para o Senhor, tá? Então ele arou aquela terra, ele fez a terra produzir e trouxe o fruto para Deus, tá? Então isso aqui é uma coisa muito interessante.
Então, assim, são habilidades que nós, como pais, temos que reconhecer nos nossos filhos e direcionar os nossos filhos para aquilo que eles são hábeis para fazer, para eles cumprirem o chamado de vida também, ok? Então, ninguém nasceu por acaso e ninguém não tem capacidade alguma, só que precisa de alguém que ensine a criança no caminho que ela vai andar, para depois ela não se desviar, ok? E aqui, uma coisa interessante também, é isso que eu queria colocar agora, Gênesis capítulo 4, versículo 3, que eu acabei de ler, tá? Aconteceu que ao cabo de uns dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. A pergunta é, como é que Caim... Olha, eles estavam fora do Jardim do Éden, eles tinham sido expulsos, tá? Eles nasceram num novo tempo, ali, num novo momento da história. Como é que Caim sabia que existia um Deus? Porque o pai dele ensinou. Porque o pai dele ensinou. Tá? De onde ele tirou Deus? Sabe? Dessa forma. Se ele estava... Ao contrário. Imagina o que ele podia falar. O Adão, né? Não, Deus não existe. Por quê? Por causa de uma experiência traumática dele, né? Quer dizer, Deus me abandonou, me expulsou lá do jardim, não sou mais filho. Ele podia ficar rebelde contra Deus, tá? Mas ao contrário. Ele conseguiu passar para o filho que existia um Senhor. E muito mais do que isso, por que aquele filho, Caim, foi trazer uma oferta para Deus? Qual é a concepção que aquele homem tinha, o Caim tinha, que precisava agradar a Deus com uma oferta? Eu acho que o pai dele fazia isso. Isso, tá? Ele viu o pai fazer. Exatamente, então eu estou falando sobre isso. Ele não tirou isso do nada. Ele falou assim, poxa, existe um Deus e eu preciso agradar a Deus. Tá? Isso não veio do nada para ele. Isso foi uma coisa que foi ensinada. Tá? Isso que nesse sentido eu estou falando. Um ministério de ensino começa dentro das nossas casas. Nesse sentido. Tá? Ainda que nós sejamos falhos para cumprir essa tarefa. Tá? Dessa forma, né? Diga, Zelise. Porque eu acho assim, quando Adão e Eva fizeram pecado e foram expulsos, eu acho que eles, depois que eles fizeram, eles já se tocaram da bobagem que eles tinham feito. Às vezes a gente não faz uma coisa e depois sabe, meu Deus, que besteira que eu fiz. Eu acho que foi mais ou menos isso, mas era uma dimensão tão grande que ele queria se retratar com Deus, tentando dar oferta, orando, pedindo perdão pela besteira que ele fez. Sim, exato. Eu tinha tudo para os meus filhos ser feliz, para minha mulher ser feliz, e olha o que a gente foi fazer, mas vou ter que pagar o preço e ensinar meus filhos a fazer o melhor, talvez até o melhor que eu fiz. Exatamente, tá? Então, nesse caso, por exemplo, eles não tinham mais das árvores do Jardim do Éden. Tinha lá toda a sorte de árvores agradáveis à vista e bom para comer. Então eles iam lá no pé da tal árvore, né? E pegavam o fruto e comiam. E aí depois a maldição foi: agora a terra vai produzir espinhos, abrolhos, tá? E também você vai trabalhar com o suor do teu rosto que você vai ter o sustento para você. Foi a palavra que ele recebeu de maldição por causa do pecado dele, tá? Então, ele começou a arar a terra porque era o meio de subsistência. Agora imagina o Cainzinho lá de 5 anos, de 10 anos, vendo o pai arando aquela terra, suando para conseguir mantimento para ele comer. Tá? Então ele viu uma função, uma atividade profissional, né? Uma ação do pai para trazer a subsistência para ele comer. Tá? E pode ser, imagina uma criança lá, já estamos viajando na história, né? Tá? Imagina a criança, pai, como é que esse negócio acontece? Sabe, a curiosidade de uma criança querendo saber o que o pai fazia, por que o pai abria um buraco na terra para colocar sementinha, para cultivar, ou regar, coisas desse tipo, tá? Então, a curiosidade é o motivo dele aprender, e aí o pai falou assim, poxa, o menino tem habilidade, tem curiosidade, quer saber, quer aprender, tudo isso, e o pai ensinou, e ele passou a ser um agricultor daquela terra, tá? E aí, uma outra coisa também, a história, né, a história também é essa, né? Que a Zenin falou bem assim, né? Ele falou assim, poxa vida, né? Filhos, ó, eu tô trabalhando, tá? Eu tô suando aqui meu rosto, porque
Porque a gente perdeu o lugar que a gente tinha. A gente tinha uma terra boa, a gente tinha as árvores que produziam seus frutos, tá? Agora o pai tem que trabalhar aqui com o suor do rosto, tá? Porque nós desagradamos a Deus, né? Porque nós fizemos, Deus mandou fazer isso, quer dizer, então toda essa história que eles tinham vivenciado, de alguma forma foi passado para os filhos. De alguma forma, digo, né? Ou falado verbalmente, todas as palavras, com todas as letras, todos os detalhes, é possível que eles tenham explicado tudo, né? Mas, e colocou no sentimento daquele homem, eu preciso fazer alguma coisa para agradar a Deus. Eu preciso mudar de vida, porque meu pai está suando para trabalhar, né? Quando a gente tinha o paraíso lá com tudo pronto, né? Então eu preciso, porque já que meu pai desagradou, eu preciso fazer alguma coisa para agradar esse Deus, tá? Então houve algum tipo de percepção, de aprendizado desse menino a ponto de chegar nesse ponto dele querer agradar a Deus, tá? Porque não tem nenhuma referência que Deus mandou ele trazer a oferta, tá? Deus queria que fizesse aquele agrado, tá? Agora uma outra coisa também, né? Aconteceu ao cabo de alguns dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel, versículo 4, também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta ele não se agradou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Agora aqui entra uma outra questão. Que história é essa? Quer dizer, o Caim, imagina, qualquer um de nós aqui trabalha e vai apresentar uma oferta para Deus. Deus fala assim, não gostei. Aí o outro vem, apresenta outra oferta e fala assim, ó, gostei do seu irmão, do que o seu irmão fez e não gostei do que você fez. Por que essa distinção? Esse assistiu o filme. Porque ele não fez porque ele quis, o desejo do coração dele não era perfeito. Ele tá, sei lá. Não, mas ele que fez, né? Foi ele, foi o primeiro voluntário, ele que foi o primeiro, né? Ele que começou a história. Mas será que ele separou melhor? Não, isso. Não diz isso aqui, né? Não diz, não, mas diga. Mas ele separou melhor. Vamos ver o que a Zeninha aprende no filme. No filme que eu No assisti. filme? Foi Quem assim. era o autor? Não sei. o que deu a oferta lá de sangue, ele separou a melhor ovelha que ele tinha, o melhor que ele tinha de todas, para Deus, uma coisa especial. Enquanto que o outro, ele dava lá, plantava, ele pegou todas aquelas que estavam meio estragadinhas. Não, aqui no filme. No filme diz isso. Ele pegou as piores. Sabe quando você pega uma alface bem bonita e outra mais murcha? Ele pensou, não, essa aqui não Aqui, ó. Mas ele não escolheu a melhor. Então, isso aqui diz no filme. Não, Vai lá. eu acho que é o seguinte, aqui tem muito a ver com todo o contexto bíblico aqui. Ele deu o sangue do animal. Isso. E aí é o que tem depois com a vinda de Cristo. Exatamente. Aí entra a questão. Quando o homem e a mulher, quando eles pecaram, tá? Como que Deus cobriu o pecado deles? Deus matou um animal e deu uma pele de animal para eles se vestirem. Tá? Então, a aceitação do homem e da mulher como filhos foi através de um sacrifício de um animal, que exatamente prefigurava o Cristo Jesus que ia morrer cobrindo os nossos pecados, tá? Então, qual a diferença entre um e outro? Um fez o trabalho das suas próprias mãos e o outro pegou o que Deus ensinou que era para fazer a pessoa ser aceitável, tá? Eles foram expulsos do jardim do Éden, mas eles receberam uma promessa de vida, né? O descendente vai vai esmagar a cabeça dessa serpente. E Adão falou, vai ser a mãe dos viventes, e não a mãe dos morrentes, tá? Então, dentro de todo esse contexto bíblico assim também. Então, a promessa, apesar o salário do pecado é morte, tá? Eles pecaram e sofreram as consequências do pecado que eles cometeram e foram expulsos. Mas houve uma cobertura da vida deles através de um sacrifício de alguém que pagou a vida no lugar deles, tá? A diferença entre Caim e Abel é que Abel aprendeu
que para agradar a Deus não era pelo esforço dele, com o fruto do trabalho dele. Então não é que a folha de alface, isso aí o pessoal fala assim, que ele escolheu, né? Porque ele ficou queria o melhor para ele, né? Então, a questão não é essa, tá? A questão é o meu esforço, tá? A minha capacidade, do jeito que eu estou fazendo para eu agradar a Deus, ou do jeito que Deus quer ser agradado, tá? Então vamos colocar presentes, tá? Então, puxa, vou dar um exemplo aqui, vai ser difícil, hein, tá? Eu já tô com dó dele, Já tá com dó dele, também. Eu já tô quase redimindo aqui. Tá. Mas vamos ser assim, vamos colocar assim. Então, o Val, né, vamos citar o exemplo de Jonathan. O Val, em vez de pegar a flor, né, a rosa, tá? Ele vai, eu vou citar um exemplo, né, esdrúxulo também. Ele vai lá e leva um cactus de presente para você, tá? Você gostaria da rosa ou do cactus? Da rosa, tá? Agora, o Val se encantou com aquele cactus. Nossa, que bonito, não sei o que lá, tem água dentro, qualquer coisa assim que está na cabeça dele, né? E ele assim, vai te presentear com aquilo que ele queria que presentear, e não com aquilo que ia agradar você. Entende? Tá? Então o que aconteceu foi exatamente uma situação semelhante a essa. Um fez do seu próprio, puxa, olha só que, né? Que cenouras, que beterrabas, que alface. Ele foi um voluntário. Não foi o irmão que fez primeiro. Ele quis agradar a Deus. Ele quis levar a oferta para Deus. Porque que se ele quis, ele ia fazer assim, vou dar mais qualquer coisa. Que não desse. Deus não estava pedindo isso dele. Tá? Ele teve este livre-arbítrio, essa decisão de apresentar o fruto da terra. Mas era o trabalho dele, não era o que ia agradar a Deus. O que ia agradar a Deus, a aproximação, a restauração, a reconciliação, era através de um sacrifício de sangue. Tá? É a vida, porque assim, estamos falando sobre vida e morte eterna. Tá? A vida, o salário do nosso pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E a vida que foi dada através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando foi morto um cordeiro para tirar aquela pele, cobri-los, a maneira de aproximação a Deus é através de um sacrifício de sangue, a vida pagando uma outra vida. Tá? E isso Abel aprendeu, isso Abel teve a percepção. E aí, além de outra coisa também que diz aqui nesse texto, tá? Que Abel também, Gênesis 4:4, trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, tá? Não gostei da Abel já. Ele tá desmerecendo o outro, tá de outro. Não, ele não desmereceu, ele fez do jeito. Pastor, como é que ele vai tirar se ele só cuida das verduras, das frutas? Como é que ele vai imaginar? Porque não é pela força. Talvez você tenha que pensar nesse caso também como ou você é arrogante e acha que você foi desmerecido, ou você é humilde e reconhece o erro e contorna aquilo e vai agradar a ele. Né? Mas ele vai agradar. É o que eu falo nas referências. Mas ele foi posto em teste, né? Agora é isso. Mas ele não sabia por que Deus não aceitou ele. Ele não sabia o Então, porquê mas que o irmão aceitou. ele sabia, tá? Só que ele fez, olha só, olha como que Deus fala, tá? O Senhor disse a Caim, olha, o próprio Deus foi falar com Caim, não foi o Adão, não foi o pai dele que falou assim, olha filho, você errou, né? O jeito certo é fazer como Deus mandou a gente fazer, que é o sacrifício de sangue. E Deus falou, por que você se irou? E por que caiu o seu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? Agora, se não fizeres bem, o pecado já aporta e sobre ti será o seu desejo, mas a ti cumpre dominar. Então Deus falou para ele assim, você pode fazer certo, porque sabia que você tem um certo e errado, tá? O certo não é só a questão da voluntariedade, tá? Porque eu ofereci meu fruto do meu trabalho, eu fiz com todo o coração, tá? Mas não é o jeito certo, ele deu um cactus para Deus. Nesse sentido, entendeu? Tá? Porque para ser agradável é remissão de pecados, porque tinha uma barreira de separação entre o homem e Deus que chamava pecado, tá? E somente para remover essa barreira e o homem agradar a Deus e chegar para ele, era através do
pacto de sangue, de um sacrifício de sangue. Aí tem uma relação legal. No jardim tinham 2 árvores. Tá? Eles optaram pela árvore errada, não foram para a árvore bem. Tiveram 2 filhos. Os 2 filhos também na mesma condição. De um para o lado do bem ou do mal? Do bem e do mal. O do bem fez o que era do bem. O do mal fez o mal e foi tentado depois e também aceitou a tentação quando os pais também aceitaram a tentação. Os pais não, a mãe. Porque daí foi um dos filhos depois. Olha só o que é a herança espiritual. Isso, o paralelo que existe. O paralelo que tem. A opção dos pais pela árvore do bem e do mal. Tiveram 2 filhos, um caracterizando o bem e o outro o mal também. Por que isso? Porque eles tinham que tomar a decisão. E os 2 tomaram. Só que Deus o repreendeu. E ele, da mesma forma, optou por ser convencido de... O que eu ia dizer... Mas Nath, o que eu ia te só corrigir a palavra que você falou, Deus não o repreendeu. Né? Não, tudo Deus, bem. Deus esclareceu, pessoal. Se você... Então ele falou assim, ó, então ainda não houve não houve uma repreensão. Ele falou assim, por que... a reflexão. Por que você está irado? Por que mudou o teu semblante? Por que você está com essa carranca toda aí? Tá? Por que está com essa cara fechada? E aí não foi uma exortação, uma correção, né? Uma disciplina. Ele falou assim, se você fizer certo, você vai ser aceito. Se você fizer errado, você não vai ser aceito. Tá? Então, existia o conceito de certo e errado. Tá? Então, quando ele fala, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Então, ele sabia como era fazer o certo. E não era, então... E aí entra toda a questão, vou falar assim, ampliando para os dias atuais, da maneira como as pessoas praticam as suas religiões. Tá? Então, por exemplo, vamos colocar alguns exemplos. Tem gente que acha que se subir a escada de joelho, entendeu? Vai ser aceito por Deus, porque está fazendo o seu sacrifício para Deus. Está fazendo de todo o coração. Né? Ajoelhar no milho, sei lá o que, né? A gente pode falar outras coisas. Carregar cruz. Para dar as chibatadas, tá? Então, as pessoas... Tocar tambor toda noite. Como é que é? Tocar tambor toda noite. Tocar toda noite. Então, a concepção de agradar a Deus, tá? Quando que Deus pediu para alguém subir de joelho uma escada? Ou carregar uma cruz, ou dar chibatada em si mesmo? Beber cachaça, fazer as coisas bem, tá? Isso não agrada a Deus, não é isso que agrada a Deus, tá? Então, é fazer o bem, fazer o certo do jeito que Deus falou que era para fazer certo. E como que Deus fez? Deus deu o próprio exemplo, porque Ele ofereceu um animal em sacrifício para cobrir e para manter a filiação e que a Eva fosse a mãe dos viventes e não a mãe dos morrentes, tá? Então, teve um cumprimento, uma ação de Deus ali para que aquilo acontecesse, tá? Então, por exemplo, os pais, né, vamos colocar assim, ensinaram os filhos, assim, olha, Deus matou um cordeiro, Deus nos vestiu com essa pele, Deus não nos matou no dia que a gente pecou, né? Deus deu a chance da reconciliação e fez promessas para nós, tá? O Abel absorveu esse aprendizado e falou assim, olha, se Deus fez assim, né, se meus pais foram aceitos através de um sacrifício de sangue, então e outra coisa que eu falei que eu detalhei também no versículo 4 é que ele pegou dos primogênitos, ele não pegou uma ovelha qualquer, tá? Por isso que as pessoas falam a comparação com Caim, né? Porque Caim trouxe o repolho que estava podre, ou estava podre, ou sei lá o quê, porque ele queria o melhor para ele. Ele tinha a terra inteira, né? Ele podia ter qualquer cenoura, qualquer beterraba, qualquer fruta que ele quisesse, do melhor, né? Então, a questão não é o trabalho humano, né? E nas religiões, as religiões são tentativas, tá? A palavra religião quer dizer religação. As pessoas tentam se religar a Deus, tá? Tentam buscar Deus e fazem os seus sacrifícios, tá? Para agradar a Deus. Quando não precisa de fazer sacrifício humano, a minha tentativa de religião não resolve nada. Agora, quando eu recebo a religação de Deus através do sangue de Jesus Cristo, então nós somos aceitos como filhos, tá? Então essa é a diferença que fez aqui também, tá? Agora, o que eu queria dizer dessa forma é que
este homem e esta mulher, eles ensinaram os seus filhos. Esses exemplos são muito simples. Aqui não está na Bíblia, fala assim: então Adão pegou Caim, ensinou ele a lavrar. Então ensinou: olha, existe um Deus, que a gente precisa agradar esse Deus, porque nós já desagradamos antes. Então essa história toda não está contada aqui, tá? Então, claro, estou fazendo pressuposições que aconteceram, mas a gente vê isso aqui, né, colocando dessa forma, né? Quem disse para Caim que tinha Deus? Quem disse que tinha que fazer alguma coisa para agradar a Deus? Tá? Ou, como é que Deus fala no versículo 7? Se você fizer o que é certo, se você fizer o que é bem, tá? Então, alguém ensinou o que é fazer o certo, o que é fazer errado, como agrada e como não se agrada. Ok? Deu para captar essa ideia? Tá? Então, nesse sentido que eu quero fechar já essa aula, né, para dizer, então nós estamos falando sobre um ministério de ensino de uma sala de aula, tá? Nós estamos ensinando a vida, estamos ensinando, aí eu vou citar de novo Provérbios 22:6, ensinando a criança no caminho que ela deve andar. Tá? Então esse ministério de ensino começa com cada um de nós. Então, assim, eu não sou professor, eu não tenho talento para isso, eu não sei falar em público. Não está falando nada disso, tá? Estamos falando que as nossas experiências de vida, o que Deus nos permite fazer, as habilidades que Ele nos dá, servem para que nós ensinemos alguém no caminho que essa pessoa deve andar, tá? E especialmente falando do ponto de vista espiritual, de como agradar a Deus, né? De como a pessoa ser aceitável na presença de Deus, tá? Então, não é religião. Assim, vai ficar batendo esse negócio até quando? Entendeu? Assim, sabe? Acha que isso vai chamar, aliás, os demônios, chamam os demônios sim, tá? Então, você tá falando, vai fazer um sacrifício de galinha na encruzilhada, tá? Deus precisa disso, de uma galinha na encruzilhada para responder uma oração? Precisa de uma vela de vela preta, vela vermelha, vela sei lá? Isso, pastor, quando eles fazem isso, eles não estão pedindo para Deus. Não estão pedindo para Deus. Isso, exatamente, estão pedindo para o lado errado. Tá? O outro lado exige sacrifícios, tá? Exige, vamos dizer assim, algumas, vamos fazer, oferendas, tá? Para alimentar os demônios, tá? Então, e aí o homem, a natureza humana, né, o homem e a mulher, tem uma tendência de querer fazer alguma coisa para agradar, entendeu? Tá? Então, tem um esforço humano para agradar, tá? Então, Deus não se agrada das obras humanas, tá? Não é a religião do homem, o homem é todo certinho, o homem faz caridade, tal, não é isso que agrada. Tá? Então, claro que agrada, né? Fala assim, puxa, ajudou o próximo, tá? Isso claro que é louvável, né? Mas não é isso que vai agradar o coração de Deus ou que vai fazer a reconciliação, tá? Então, o elo cortado ali do caminho da rosa, entendeu? Precisa de ter uma religação de Deus, tá? Então, precisa pegar aquela rosa ali que está morta, está cheia de cores e perfumes, mas precisa de plantá-la de novo no seu lugar de origem. Tá? Então, a gente colocar no vaso, tá? Com água que não vai resolver nada, tá? Vai só enganar por alguns dias que aquela flor está linda e formosa, tá? Então, o pai agricultor, o que ele faz? Ele planta no jardim, tá? Então, ele volta à fonte de vida, tá? Para que a pessoa tenha vida mesmo, para fazer a religação dela, né? Com a vida eterna, né? Com aquilo que Deus propôs, tá? Então, nós precisamos aprender o que é de Deus e sermos usados nas coisas mais simples, né? Usados para ensinar outras pessoas o caminho e a verdade e a vida para ir até o Pai. Amém? Tá? Então é isso, tá? Eu tinha outros temas que eu ia abordar nessa aula também, mas eu vou fechar nesse ponto aqui, tá? Só falando só sobre esse exemplo, quer dizer, contando toda essa história do Gênesis, todas essas introduções, mas para que a gente comece naquilo que nós temos de experiência com Deus, também levarmos a vida para outras pessoas, né? O caminho que Deus quer de levar outras pessoas à reconciliação. Então, fechando isso, né? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, tá? Em diante, tá? Fala da seguinte maneira, que Deus
nos reconciliou com Ele. 2 Coríntios, capítulo 5, 18. Tá? Vamos falar sobre essa questão do ensino também. 5,18. Fala assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmos, tá? Por meio de Jesus Cristo. Então a reconciliação está na pessoa de Jesus, não é das minhas oferendas para Deus, como Caim fez, tá? É por meio de Jesus Cristo, é o primogênito dos cordeiros, tá? Que é essa figura que Abel, né, representou ali, levando o primogênito dos seus animais, tá? Então, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, tá? Isto é, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, esse é o chamado que eu estou dizendo com relação a ensino. Existe um caminho, o caminho, né, que é Jesus. A reconciliação com Deus é por meio de Jesus Cristo. Não tem salvação em nenhum outro. Tá? Não adianta a oferenda de Caim. Tá? Não adianta nem a oferenda de Abel, se não for por meio do sangue que foi derramado. Tá? A reconciliação por Jesus Cristo. Então, Deus nos reconciliou com Ele e nos deu esse ministério. Então, o nosso ensino, tá, é o ensino de fazer uma criança descobrir os seus talentos e ser um bom agricultor, ser um bom engenheiro, ser um bom médico, ser um bom advogado, ser um bom professor, qualquer coisa, tá? Sim, as coisas naturais, um bom artista, né? Sim, tá? Então o talento é ser artista, então vai fundo, tá? Aproveita todo o seu talento, tá? Tá? Então, é isso, né? Habilidades, né? E a gente vai aprender ou ensinar as coisas naturais, tá? Mas, não somente as coisas naturais, as coisas espirituais. Existe um Deus e nós podemos nos aproximar dele, né? Não porque merecemos alguma coisa, não porque somos bons demais com as nossas ofertas, mas porque Ele se aproximou de nós. Ele nos reconciliou com Ele, nos plantou de volta no jardim, tá? E nós fomos religados com a seiva, tá, do Espírito Santo para a gente ter vida e continuar exalando o bom perfume de Cristo. Amém? Tá? Amém. Então, que Deus nos abençoe para que a gente descubra que nada é por acaso nas nossas vidas. Que Deus colocou sementes do bem, sementes de talentos, de capacidades, de inteligência, para que nós possamos usar isso para exercer um ministério de ensino no caminho da verdade da vida, fazendo as pessoas se reconciliarem e terem a vida eterna. Amém? Tá? Então vamos encerrar. Quero orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela Tua palavra que é tão rica e tão viva, e porque nós somos ensinados do Senhor pela Sua palavra. E que o Senhor possa nos dar a capacidade, o entendimento de saber quem somos, as sementes ou as habilidades, as capacidades que o Senhor conferiu a cada um, os talentos, para que nós possamos usar os nossos talentos para ensinar a muitos a ter a vida eterna, a vida em abundância por meio de Jesus Cristo. Então, Deus, muito obrigado. Continue, Senhor, nos ensinando, nos aperfeiçoando, nos fortalecendo para nós podermos experimentar a Sua perfeita vontade e sermos abençoados e abençoadores de muitos através deste ministério da reconciliação. É a minha oração, minha gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Boa noite a cada um de vocês.